Agora, vou trazer para vocês uma pessoa que é minha amiga há muito tempo. Graças a ela, nós estamos aqui hoje, porque isso aqui é um auditório da B3, né, a Bolsa. Eu comecei a fazer parcerias com a Bolsa e trabalhar alguns serviços para a Bolsa lá por talvez 2009, 2010. Não existia nada disso aqui dentro. Era uma casa tão velha quanto o conceito de bolsa de valores e pregão, aquele monte de homem gritando, lembram disso? Pois é, não tem tanto tempo isso, gente. Tem muito pouco tempo, na verdade. Mas depois que a Bolsa decidiu dar um passo na direção de se tornar uma instituição moderna o suficiente para ser apreciada pelo mundo inteiro e para influenciar o mundo inteiro, tudo mudou, inclusive fisicamente. Então, a gente tem auditórios maravilhosos como esse, a gente tem salas de gravação de podcast, a gente tem salas de gravação de videocast, de áudio, de TV, e a gente tem uma moçada muito fresca, muito maravilhosa trabalhando aqui dentro, fazendo propositalmente um caminho na direção da influência na sociedade, porque influenciando a maneira como o mercado vê uma instituição como a Bolsa, a sociedade inteira muda, e é sobre isso que eu vou falar com a VP de tudo na Bolsa. Sério, eu preciso ler, porque ela é VP de pessoas, marketing, comunicação, sustentabilidade, mais alguma coisa? Ana Buchaim, vem para cá. Vem, vice-presidente de tudo, senta aqui do meu lado. Você sabe que eu tenho um pouco de vergonha desse nome inteiro? Não, mas como é que dá conta de... Assim, são pelo menos 4 áreas que, às vezes, são coexercidas nas empresas, porque são muito pesadas para uma única pessoa, uma área. Você está simplesmente na B3 e, assim, agora estava na COP. Estava na COP. Porque sustentabilidade, né? Tem que falar de ESG e tal, envolve pessoas também, estava lá. Mas, se o evento é sobre tecnologia, a Ana também está lá. É um negócio muito impressionante dar conta disso tudo. A verdade, o segredo é um só, gente. Gente boa, time bom, Ana. Aham, pessoas. Pessoas. Esse é o segredo. E meu time, eu tenho o maior orgulho de falar. Meu time é muito melhor do que eu sou. Mas, assim, muito, muito, muito melhor do que eu sou. Então, aí dá certo. Isso é uma verdade. Eu sempre vejo a Ana falando do time, das pessoas que estão próximas, e, inclusive, planejando quem poderia assumir cada uma dessas áreas se você, por acaso, não estivesse mais aqui. Eu acho isso a maior sabedoria do líder. Preparar a estrutura para prescindir da presença dele. É muito legal isso, né? Tem que ser, né? Não tem uma outra forma de fazer gestão que seja longeva, que seja perene. A gente está nos cargos que a gente está e, graças a Deus, a gente pode se reinventar como mulher, como profissional o tempo inteiro. Então, eu acredito que para eu poder me reinventar, eu preciso também ter um time pronto para assumir. Mas, enfim. Ana, sobre influência, você está falando do seu time. Eu sei que muitas das pessoas que compõem esse time não estão aqui há 20 anos, porque muita coisa mudou na B3, antes era a Bolsa de Valores, né? Muita coisa mudou na Bolsa, como a gente a conhecia, como eu a conheci, de alguns poucos anos para cá, eu diria no máximo 10 anos para cá. Inclusive, fisicamente, a gente entra e percebe a mudança no ar, na estrutura física. Como é influenciar para dentro uma instituição que faz parte da história do Brasil, que sempre esteve aqui e que poderia continuar austera para sempre? Ana, a gente passou por uma fusão, acho que a tua marca temporal está muito correta. A gente passou por uma fusão muito importante entre algumas casas. Aliás, a Bolsa, a B3, como a gente vê, ela é fusão de várias casas ao longo do tempo, desde a Bolsa do Rio de Janeiro até a CETIP, que foi a última grande fusão que a gente teve. E eu entrei exatamente há 12 anos na companhia, na CETIP, que foi uma dessas últimas companhias que passaram pela grande fusão. E a verdade é que, ainda que a gente tivesse passado por muita coisa, ainda era aquela coisa esquisita, sabe, de fusão, que a pessoa fala, eu sou da casa A, mas eu sou da B, mas eu sou da C. E quando a gente passou por essa grande fusão, então, que começou em 2015 e foi terminar em 2017, a gente teve uma decisão que foi, acho que a mais acertada de todas, que a gente não negligenciaria os aspectos humanos da fusão nessa integração. Porque 70% de todas as fusões
elas acabam perdendo valor porque as pessoas negligenciam aspectos humanos. E eu fiquei líder dessa frente, e aí a decisão foi fazer com que as pessoas se vissem num papel de construção tanto quanto os líderes. Por quê? Porque se a gente decide de gabinete o que se quer lá de cima, o que normalmente é o que as pessoas fazem, ela tem um valor, mas ela demora muito mais para descer. Outra coisa é você falar, influenciar para dentro, mas escutando as pessoas, construindo com elas. E foi isso que a gente fez. A gente estava em companhias que eram concorrentes, gente. Era tipo a Coca-Cola e a Pepsi se compraram, tá? Tipo, uma fez uma fusão com a outra. Então tinha uma certa rixa, sabe? Uma fricção gigantesca entre as pessoas, um certo ceticismo em relação ao modus operandi de cada uma delas. E aí eu falei assim, não, se eu colocar essas pessoas para brigar, não vai funcionar. Então vamos tentar achar o que é em comum delas. Então, que empresa que vocês querem ser? Como você vê a outra empresa, a que você está sendo fundida? Como você vê a sua própria empresa e onde está a distância entre elas? E, a partir daí, Ana, a gente conseguiu, através de um desenho único, de um único lugar que todo mundo queria, começar a fazer a jornada. Então, tem exemplos, e que, para mim, eles são muito importantes do ponto de vista de influência, porque, quando você quer influenciar alguém, você tem que dar uma prova social de que aquilo acontece. E a gente falou para todo mundo, a gente vai fazer junto. Uma empresa tinha um ponto de vista de fazer uma gestão toda por custo. Por custo, que está certo. Você está orientada para custo, tua meta está em custo, você bateu a tua meta de despesa, você recebeu o seu bônus, não bateu a meta de despesa, perdeu o bônus. É uma estratégia. A outra era voltada para a receita. Tem que olhar a receita, tem que ir atrás, vai correr, bateu a meta, é agressiva, dobra a meta, parará, parará. A gente perguntou para as pessoas, para onde vocês querem ir? Ah, para um desenho de receita, não um desenho de custo. Beleza. A gente mudou todos os processos da casa para que as métricas fossem receita, sem esquecer de despesa. A gente pediu para elas reformarem e criticarem, por exemplo, a avaliação de desempenho. Elas refizeram. E a gente foi aprendendo, ano contra ano, como é que a gente ajustava esse termômetro. Então, essa foi a forma de influenciar, dando poder, primeiro escutando, dando poder para elas mudarem os instrumentos, depois comunicando que a gente tinha mudado. Eu acho que funcionou, né? Uma forma, assim, um algoritmo que funciona para a gente. Olha que coisa interessante. De fato, gente, eu já vi, sei lá, eu acho que eu tenho muito mais exemplos mal-sucedidos, digamos assim, de fusão de empresas, onde a cultura nunca é trabalhada e, portanto, mantém-se culturas distintas que entram em choque, quase que em 100% dos casos, e você inviabiliza um processo que poderia ser muito bonito e entregar muito para o mercado, porque você não olhou pessoas e culturas. Eu acho que, nesse caso, você, já que a gente está num painel que fala de influência, você conseguiu não só influenciar as pessoas, vocês, né, do novo board, influenciar as pessoas que estavam aqui, precisavam se unir, como ser influenciadas pela opinião delas. É uma coisa que volta, né? Porque influência sempre volta, né? Sempre. Aliás, esse ponto é muito importante. Você só influencia se você tem a capacidade de ser influenciado. Porque senão é a história da troca de ideias, né? Eu chego com a minha e você... Não, você chega com a sua e sai com a minha. Esse era o Silvio Santos, gente. Quando a gente, quando eu ia conversar com o Silvio Santos lá dentro, eu cheguei no SBT e disseram, você vai trocar ideia com o Silvio Santos? Ele me chamou para trocar ideia. Então, você vai entrar lá com a sua e você vai sair com a dele. Vocês trocaram de ideia. E é verdade, gente. Não tem gente que é assim, Ana? É impressionante. Tem um monte. Na política, você já ouviu falar dos encantadores de serpente? É aquele que chega um político furioso na porta do Palácio do Planalto para conversar com o presidente ou com o vice-presidente. Em geral, é com o presidente ou com algum ministro muito importante. Chega na porta dando aquelas entrevistas, soltando os cachorros, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. Aí sai de lá, depois de 2 horas de audiência, assim, foi ótimo. Não, o ponto de vista dele é bastante interessante. Sai de lá completamente comprado e a gente ficava brincando. Esses são os grandes encantadores de serpente, que têm uma capacidade gigantesca de influenciar. E, para mim, é muito difícil influenciar para dentro das organizações, inclusive para dentro da própria família, qualquer organização, qualquer comunidade. E é muito desafiador influenciar para fora, porque o para dentro tem que estar resolvido, e aí você começa a influenciar para fora. No caso de uma instituição como a B3, influenciar para fora é quase uma obrigação, porque vocês são marco, dão norte, regras para como o mercado age no Brasil, e óbvio que isso tem repercussão no mundo inteiro, porque tem muitas empresas que atuam em vários lugares do mundo.
Alguns programas de vocês, e eu te chamei em grande parte porque eu quero muito falar desses programas, são impressionantemente bem-sucedidos, porque me parece, olhando de longe, que foram estratégias deliberadas para que acontecesse o que aconteceu. É o caso de um programa aqui dentro que é a paixão, é uma das paixões da minha vida, sério. Se eu tivesse feito uma coisa na vida, que é inventar esse programa, eu podia ir para a praia depois, que é o Idiversa. Conta para a gente o que é o Idiversa e como é que vocês chegaram a ele. Perfeito. Olha, presta atenção nessa história, que ela é muito sensacional. A gente se vê como parte-ponte, para pegar o teu gancho. Porque sendo o player dominante, né, quem faz a operação dominante de infraestrutura de mercado financeiro, que somos nós sabemos que o que nós falamos para as companhias, elas vão seguir. Sem que eu tenha que obrigá-las, tá? Eu tenho que colocar isso como uma possibilidade, porque eu não quero obrigar ninguém, porque eu não sou regulador. Então, a Bolsa não regula o mercado, embora ela também tenha esse papel. Quem é o regulador é a CVM, vocês já escutaram da CVM. Então, o que a gente entende? Que a gente tem que influenciar, mas sem mandar. Muito bem. Quando a gente começou a desenvolver a nossa estratégia de sustentabilidade, um dos itens de sustentabilidade é a diversidade, a equidade nas empresas. A gente entendeu que, para a estratégia da nossa empresa, equidade e diversidade servia a estratégia porque reduz risco, porque você tem mais gente diferente, divergente, a qual você precisa escutar e ser influenciado por para poder mudar a tua estratégia. Você vê mais oportunidade de negócio e você reduz risco. Muito bem, então isso funciona para a gente. E a gente, então, fez a primeira emissão de uma debenture vinculada a metas de sustentabilidade. A história é um pouco longa, mas vou chegar no Idiversa, porque é importante pela questão do pioneirismo e dessa marca da influência no mundo. O que é uma debenture? É um empréstimo que você pega, que você tem metas de sustentabilidade para cumprir. Se você cumprir essas metas, reduz a taxa de juros que você paga nesse empréstimo. Parece bom, certo? Muito bom. Só que essas metas têm que ser para valer e têm que ser muito difíceis. A gente criou uma meta para dentro e uma meta para fora. A meta para dentro foi alcançar 35% de mulheres na liderança até 2026. Ana, é baba. Não é baba. Porque você tem que cuidar de turnover, você tem que formar, você tem que colocar essas mulheres, elas têm que performar, têm que manter. Muita gente, quando uma mulher ascende a uma posição dela, ela fica super assediada no mercado, porque, obviamente, as mulheres são muito competentes e elas vão receber proposta. A gente já está com 33%. Muito bem. Estamos chegando. E a outra foi criar um índice de sustentabilidade, de diversidade, que mede simultaneamente qual é a quantidade de mulheres e pessoas pretas e pardas dentro dos quadros das companhias em todos os seus níveis hierárquicos, mas especialmente dentro das diretorias estatutárias e dos conselhos de administração. Esse é o primeiro índice no mundo que existe, desta forma. E o que é um índice? Índice é como se fosse uma cesta de empresas que você seleciona com determinada tese, que você olha a performance financeira dessas empresas. Então, o que a gente está falando? Que empresas que têm uma estratégia de diversidade e que têm um quadro de mulheres e pessoas pretas e pardas mais parecidas com o IBGE, devem performar mais. E por quê? Pelo simples fato de você ter pessoas diferentes na mesa, portanto, sabendo encontrar oportunidades de negócio e diminuindo o risco. Muito bem, fizemos o índice, implementamos o índice. E o índice é, de fato, um sucesso. Hoje ele faz parte dos 3 índices principais. Mas e o tanto de choro e ranger de dentes na hora que ele foi lançado? Menina, foi um horror! Um horror! Gente, era como se você dissesse para a empresa assim, gente, olha que legal, diversidade pode ser uma referência importante para a lucratividade. Porque há pesquisas que mostram isso no pós. Então, você faz uma grande consultoria, vai no mundo, pega lá, sei lá, 20 países, 30, 50 países, 100 países, e faz uma análise do ano ou dos últimos 5 anos e cruza diversidade nos conselhos de administração, enfim, em qualquer setor de poder daquela empresa, e depois associa ao quanto aquela empresa foi lucrativa, ou o quanto ela cresceu, ou qualquer índice que aponte para frente. Legal, no pós. Mas, quando você tem uma empresa que está olhando para o mercado e que tem como função primordial fazer com que esse mercado funcione, quando você diz
Empresa, imagina, nós estamos no Brasil. Nossa, que coisa interessante. Vejam bem, essas empresas aqui diversas, e olha a performance dessas empresas. É como se você desse uma facada no peito do cara que não quer fazer diversidade na empresa, que está com preguiça, que não está afim, que diz, ai, mas eu não acho ninguém para botar aqui nesse perfil. Aí, assim, lógico, chegaram aqui, alguma tentativa de assassinato? Perto. Olha, foi bem perto, porque eu estava pensando, falando em influência, Ana, para a gente conseguir construir o índice, a gente teve que, primeiro, falar com a CVM, né? Porque a gente, para conseguir o dado, a CVM precisava mudar uma regra do que ela exige das companhias listadas numa coisa chamada formulário de referência. Basicamente, toda empresa que é listada aqui, que tem negociação de ação, precisa prestar contas para o regulador, para a CVM. Então, tem que dar informação. Então, primeiro a gente bateu na CVM. CVM, você não quer mudar o que você está pedindo e pedir o quadro funcional das empresas? E separar por gênero e raça? Ah, mas por quê? Para quê? Não sei o quê. Não, mas faz. Vamos tentar. A gente queria fazer por estado. A gente não conseguiu, porque muitas vezes, muitos estados não medem todos os separadores de diversidade, né? Todos os indicadores de diversidade. Conseguimos no Brasil. Beleza. Então, esse foi o primeiro passo. Depois, a gente conseguiu, através de uma audiência pública, que foi aí que a gente apanhou um horror, fazer um pedido para fazer o anexo ASG. Então, que dentro desse reporte, também as companhias tinham que reportar se tinham ou não tinham mulheres, mais uma pessoa de um grupo subrepresentado nas diretorias estatutárias e no conselho de administração. E aí a gente faz um negócio que é uma audiência pública. A gente pergunta para as pessoas, para qualquer parte interessada, se elas querem fazer isso ou não. E o método que a gente usou é assim, eu não estou obrigando você a ter. Então, se você tiver, você pratica, você fala, eu tenho, estou praticando. Se eu não pratico, eu faço o quê? Eu explico. Eu só conto. Ó, a diversidade não faz parte da minha estratégia. E aí a empresa que lide com isso, que lide com os seus consumidores, com os seus investidores, com os seus funcionários. Aí o que aconteceu? Essa foi a audiência pública que a gente teve mais resposta. Da história dos 130 anos da B3. Da história. Tá? Das 250 respostas estruturadas, 180 eram impublicáveis. Impublicáveis. Tinha xingamento, tinha acusação, tinha sugestão de que iam processar a gente, porque o que a gente estava fazendo era ilegal. Eu não estou fazendo nada ilegal, eu não estou pautando a tua estratégia. Você sustenta a tua estratégia, e o que eu estou te falando assim, se você fizer, ótimo, se você não fizer, você explica, está tudo certo. E aí, Ana, que você entende essa sutileza da influência, né? E aí, para marcar alguns traços. Primeiro, a conversa com a CVM teve que ser uma conversa muito aberta. Quando a gente recebeu a audiência, o resultado da audiência, a gente voltou para a CVM e falou assim, não dá para publicar. Eu te dou o nome e o CPF de quem escreveu, mas não dá para publicar aberto, porque isso aqui é muito difícil. Eu só vou publicar de quem assinou o seu próprio nome e sustentou. E tem companhia listada, gente, que foi totalmente contra, que vende produtos femininos só para mulher não tem um produto para homem, e que sustentou com a argumentação de que diversidade não faz parte da estratégia. Tudo bem, ok, é a decisão dela, como empresa. E aí a CVM também topou não deixar tudo aberto. E aí, para o índice, a nossa decisão foi premiar quem faz e não falar de quem não faz. Porque premiar também ajuda a ressaltar do ponto de vista de reputação quem não faz. E quem não faz, gente, é decisão delas. E viva com isso, com a sua própria decisão. E eu acho que essa também é uma outra sacada, Ana. Porque, para influenciar, eu não preciso mandar no outro. Ele tem que ter o direito de não topar. Mas a consequência é dele, não é minha. E aí, sustentar isso na empresa também demandou um alinhamento para cima. Porque o meu conselho de administração não está acostumado a apanhar, né, do ponto de vista da imprensa, do mercado, e todo mundo assusta. Então, quando a gente fez e decidiu seguir em frente, o meu combinado com o conselho foi, seguinte, vai ter mídia negativa. Vocês seguram? Tudo bem, a gente está com você. A gente chegou a olhar palavras que a gente usava na comunicação com o conselho, para eles ficarem confortáveis. Deu trabalho? Deu. Era muito mais, assim, está errado o conselho colocar a mão nesse nível? Talvez não seja o indicado de um conselho, mas foi o que eu precisava fazer para conseguir emplacar. E deu, e foi, e está aí. E aí, resultado, de 2021 para cá, a gente aumentou 10% de empresas, de mulheres em conselho. E
Para mim, isso é o exemplo perfeito do que é influência. Porque partam do princípio de que a Bolsa pertence a um universo de códigos, de comportamentos, e que é muito difícil quebrar esses códigos de pertencimento. E que o aprendizado deriva destes códigos, né? E que você só pode criar a partir desses códigos. Poxa, mas como é que eu faço uma influência, como é que eu sou influência para alterar o padrão inicial de pertencimento? Só se eu fizer isso de uma maneira muito direta, mas não obrigatória. Você influenciar é deixar espaço para que o outro decida. E aí, é isso. Eu estou mostrando o que funciona. Se você não quer usar, não é problema meu. Agora, não só cresceu o índice de respostas positivas, a adesão à diversidade interna das empresas, como a Bolsa resolveu ser partícipe da decisão de quem estava entrando. Por exemplo, eu não consigo achar nenhuma mulher líder bacana com esta experiência para o meu conselho. O que eu faço, Ana Buchaim? Muito bem. A gente patrocina um programa chamado Programa de Diversidade em Conselho. E esse programa já tem 10 anos. Aliás, as mulheres estão todas em Yale, fazendo um curso, uma formação que é, né, para reforçar e celebrar esses 10 anos. E, basicamente, olha a sacada desse programa. Ele chama PDEC, né? Programa de Diversidade em Conselho. Ele não quer formar ninguém. As mulheres, elas são mais... Aliás, essa é uma pesquisa maravilhosa da Claudia Cohen, que foi prêmio Nobel há alguns anos, da Escola de Chicago, que mostra que as mulheres têm mais preparação acadêmica que os homens, muito mais. Então, não é falta de preparação, não é que elas estão menos preparadas, coitadinhas, por isso que elas não subiram. Não é isso. O que falta é relacionamento, porque o conselho de administração se faz basicamente por indicação. Eu conheço a Ana, então eu indico a Ana para o meu conselho. Uma vez que você passa essa barreira, é fácil você ser indicada para outros conselhos. Então, o programa endereça exatamente isso, porque ele coloca mentores homens para conhecer mulheres incríveis e que, a partir do momento que ele conhece e mentora, ele vira o grande indicador dessas mulheres nos conselhos. E aí elas entram no conselho, uma sobe, puxa a outra, leva a outra, e quando você vê, você já tem um conselho muito, muito diferente nas empresas. Na B3 foi assim, a gente tinha uma mulher quando eu cheguei, gente. Né, quando a gente fez a fusão. Hoje são 5 entre 11. E 5 com background completamente diferente. Tem gente de tecnologia, tem advogada, tem gente de startup, totalmente diferente do que era aquele ambiente 100% de homens brancos de 50 anos. Aí, não contente em fazer o PDEC, a gente fez um recorte chamado PDEC Raízes, para pessoas pretas e pardas também, para que a gente consiga acelerar essa agenda, e a gente apoia o Conselheira 101, que são essas mulheres que estão na jornada de preparação também para conselhos. Porque não adianta só eu falar para o mercado, faça, mas não mostrar um caminho. Então, também tem essa coisa, de novo, de ser parte e ponte. Eu também preciso ajudar. A gente faz programa de mentoria coletiva entre mulheres pretas e pardas das empresas. Então, eu tive a sorte de mentorar uma mulher trans da CIT, que é incrível. Aí, as nossas mulheres aqui foram mentoradas por outras executivas. E tudo isso, gente, é pro bono, né? Óbvio. A gente faz porque a gente acredita na causa. E porque não adianta só a B3 ser diversa. Então, quando eu falo com as pessoas que estão aqui dentro, que são de grupos subrepresentados, elas falam, isso aqui é um oásis. Mas, gente, o que adianta só a B3? É o mercado inteiro que tem que mudar. Então, a gente tem que fazer para o mercado inteiro. Usar o seu poder para influenciar o mercado inteiro. É isso. Isso é noção perfeita do que é responsabilidade no seu meio, dentro das suas possibilidades. E é por isso que o nome desse painel é influenciar não é só sobre seguidores, influenciar é sobre usar a sua responsabilidade para ter impacto. E, às vezes, é uma ferramenta que você entrega. A Ana falou das mulheres, da pesquisa da Claudia Cohen, que fala sobre formação das mulheres, né? O quanto elas já estão mais bem formadas do que os homens. Tem um número que eu uso muito em palestra minha, que é o gráfico que cruza fecundidade no Brasil com fertilidade no Brasil. Esse negócio é muito impressionante. Em 1960,
A mulher brasileira tinha, em média, 6,3 filhos. 6,3 filhos em 1960. E 1,9 anos de escolaridade. Ela estudava menos de 2 anos, no ano de 1960. A partir de 1960, essas linhas começaram a se cruzar, portanto, a escolaridade começou a subir, fecundidade começou a cair. Ali, pouco antes dos anos 80, essas linhas se cruzaram no gráfico, escolaridade continuou subindo e fecundidade continuou caindo, a ponto de, hoje, a gente ter 10 anos e meio, em média, de escolaridade por mulher, o que é bem mais do que os homens não chegaram a 10 ainda, e cada mulher com 1,55 filhos, quer dizer, a média por mulher, 1,5 filho, que não repõe a população, né? A taxa de reposição populacional é de 2,1 filhos por mulher. Então, a gente não está repondo, a gente está perdendo população. O que aconteceu em 1960? Uma ferramenta, uma única ferramenta, porque não teve passeata no meio da rua, queremos estudar mais, queremos ter menos filhos. A chegada da pílula anticoncepcional. Cada mulher, não é que assim, Ana, vamos tomar pílula, vamos parar de ter filho, vamos estudar mais. Não foi assim que aconteceu. Aconteceu que cada mulher tomou, a partir de uma ferramenta, a decisão de, sozinha, ou discutindo isso em casa, mas, enfim, se ela quisesse se trancar no banheiro no escuro, pegar uma pílula, tomar, enfiar a cartela no bolso e fazer isso durante os 20 e tantos dias de ciclo dela, ela podia. É incrível como uma ferramenta é capaz de influenciar uma revolução como essa. Então, eu acho que, daqui a pouco, esta ferramenta que a B3 está entregando para o mercado vai mudar o quadro geral das empresas listadas no Brasil. Isso influencia todas as outras empresas. Estou errada? Ana, você está certíssima e é o que a gente acredita. E aí tem um detalhe, Ana, que eu também acho que é fundamental, que é publicizar. É uma palavra esquisita, mas a gente precisa contar o que a gente está fazendo. No começo desse ano, depois da entrada do Trump na administração dos Estados Unidos de novo, muitas empresas arrefeceram seus esforços em diversidade. E aí, o que a gente fala que assim, é a regra de um terço, né? Tinha aquele terço que não comprava e que já deixou rapidamente o assunto. Tem aquele terço que está no meio do caminho e tem que é muito convicto. Os que são muito convictos precisam falar. E nós fomos uma das primeiras empresas, se não a primeira, a falar que a gente não ia retroceder, porque diversidade é estratégia de negócio. Isso, gente, assim, são poucas matérias, e vocês sabem, quando a gente está com a imprensa, e a Ana, você sabe muito mais do que eu, o Jornal de Hoje embrulha o peixe de amanhã. É a única notícia que, em qualquer fórum que eu vou, as pessoas falam, nossa, ainda bem que vocês falaram, né? Ainda bem que vocês falaram. Então, eu acho que vai mudar. Eu acho que, em 10 anos, a gente vai ver um outro cenário. Eu acho que a gente tem a chance de ter um capitalismo brasileiro muito diferente. E ainda até sensibilizada por COP, que é um capitalismo que não deixa ninguém para trás. A gente precisa de atividade econômica, a gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa de educação e a gente precisa de equidade. E isso não é concorrente de ganhar dinheiro. Dá para fazer tudo. Então, eu vejo este futuro. Eu espero que daqui a 10 anos, Ana, a gente esteja batendo esse papo num cenário muito diferente, mas que a gente consiga celebrar essas conquistas. Amiga, eu espero que daqui a 10 anos a gente não seja mais necessária para bater esse papo e estejamos as duas na praia, tomando caipirinha. Adoro! Combinado? Adoro! Tá fechado. Vamos Gente, fazer uma revolução para para chegar lá, todo mundo? Vamos? Obrigada, Ana. Ana Buchaim. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Eu quero uma foto com você. Cadê o Dudu? Tem foto? Tem foto? Ah, ele está dando a volta? a casa de vocês também, tá? Venham Olha que sempre legal. aqui na Que B3. bonito Está isso. aberto, é de vocês. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Obrigada pelo espaço, obrigada por fazer o que vocês têm feito pelo mercado. É lindo, obrigada. Não é incrível essa história?